pessoal, bom dia. Meu nome é Jackson. Vim aqui comentar um pouco sobre as questões de geografia do Instituto Federal do Ceará, essa seleção que ocorreu agora no último final de semana. A 13ª diz assim: a nova geografia política do mundo, segundo alguns, teria como base fundamental o chamado sistema global, ou sistema mundo, uma espécie de ator muito mais importante que os estados nacionais ou mesmo que as associações internacionais, tais como a União Europeia. Ora, então aqui você já percebe que a questão está tratando de globalização e esse tratamento vai mostrar que há um sistema mundo, ou seja, há uma espécie de mundo interconectado, interligado, que é muito mais forte até do que um próprio bloco regional, como é o caso aqui que ele cita na questão, que é o bloco euro, né, ou da União Europeia. Portanto, esse sistema mundo ele é como se fosse uma espécie de ator, é como se tivesse vida própria, atuando, né, nas várias partes do planeta. O item sobre o assunto apresentado no texto é correto afirmar que a globalização atual possui uma grande circulação de ideias, extremamente verdadeiro isso, né? A circulação de ideias é uma coisa impressionante, violentíssima, é quase instantânea, ou melhor, é instantânea, né? As informações, coisas que acontecem do outro lado do planeta, nós aqui já sabemos quase que imediato, coisa que anteriormente, antes desse processo global de disseminação, dissipação de informações, nós não tínhamos muito, dificilmente as informações chegavam, descobertas eram feitas e demorava às vezes meses, anos, às vezes décadas para chegar de um continente a outro, né? Mas com o processo da globalização, principalmente na chamada terceira e quarta revolução industrial, a gente tem esse processo de circulação de ideias muito acelerado. Então, isso, a primeira parte é verdadeiro, e de produtos por causa do avanço dos meios de comunicação e da rede de transporte mundial. É claro que as ideias elas foram aceleradas por essa rede de comunicação, né? Telejornais, internet principalmente, satélites, né? Processamento global, posicionamento global das informações e etc. E de fato, né, nós temos uma comunicação muito ampliada, amplificada e claro, né? Isso é dinamizado também no caso das mercadorias propriamente ditas ou mercadorias mais concretas. Então esse item aqui estaria contemplando o que nós queríamos. A globalização atual possui uma grande circulação de ideias e de produtos por causa do avanço dos meios de comunicação e da rede de transporte mundial, né? Então isso tudo está interligado, comunicação, rede de transportes, os transportes cada vez mais velozes, mais rápidos, né? Você faz a travessia hoje muito mais rapidamente por via oceânica, como por via aérea, como por via terrestre. Então, as redes de comunicação, telecomunicações e as redes de transportes, elas são fundamentais para esse novo sistema mundo. O B diz assim: os blocos econômicos não representam o mundo globalizado. É claro que os blocos econômicos também fazem parte do mundo globalizado. Pós queda da União Soviética, efetivamente em 1991, o mundo passou a ter novas ordens mundiais. Você tem um mundo que se transforma em unipolar, com o imperialismo norte-americano, né, dos Estados Unidos, e depois o mundo vai percebendo que é muito mais fácil de disseminação e distribuição das mercadorias quando os países se juntam em blocos. Então, os blocos econômicos, eles surgem num período da globalização, né, dessa nova ordem mundial que vai promover a disseminação mais acelerada das mercadorias. Então, os blocos econômicos, eles representam sim o mundo global, né, o mundo globalizado. E ele continua aqui: pois suas atuações se limitam às regiões continentais do planeta. Ora, isso aqui não faz sentido, né? Como eu já disse, a primeira parte. Então, de fato, os blocos econômicos eles representam sim o mundo global.
A C diz assim: a nova geografia política representada no texto encontra-se cada vez mais subordinada a um estudo regional em um mundo dividido entre capitalistas e socialistas. Ora, apesar do mundo estar regionalizado em blocos econômicos, mas o mundo socialista, depois de 91, ele perde força, deixa de existir e apenas alguns pontos isolados de socialismo no mundo a gente percebe. Na Coreia do Norte e em Cuba, Cuba com um pouco de exceção devido à entrada muito violenta de capitais internacionais vinda do turismo e dos trabalhadores cubanos que trabalham por várias partes do mundo. Mas a Coreia do Norte, devido ao nosso pouco conhecimento, de fato, é ainda o exemplo que nós temos de mais concreto, digamos assim, ou mais forte de socialismo ainda resistente. Mas os demais, a gente percebe que o mundo socialista entrou em ruína e hoje o mundo é completamente, podemos dizer assim, ou quase completamente capitalista. O D diz assim: a União Europeia é um bloco econômico recente. Ora, a União Europeia, pós Segunda Guerra Mundial, a União Europeia já tem os primeiros acordos. É claro que não chamava-se União Europeia, mas os primeiros acordos já se faz em fins dos anos 40. Portanto, não é um bloco econômico recente. Continuando, recente é um novo contexto de globalização no qual o capitalismo encontra-se majoritário, não existindo países socialistas por causa do fim da velha ordem mundial. Como eu já disse um pouco atrás, isso não é verdade, porque apesar de o mundo ser quase em sua totalidade capitalista, ainda resta duas figuras mais destacadas de socialismo no mundo, como é o caso da Coreia do Norte e da ilha cubana. Item E diz assim: a geografia política atual não estuda as relações econômicas entre as nações. É claro que a geografia política atual estuda as relações econômicas entre as nações. Um dos pilares da geografia política é também o estudo econômico, porque no mundo capitalista, o sistema econômico é aquele que vai, de certa maneira, dar as diretrizes do desenvolvimento das nações. Pois o mundo apresenta-se dividido em dois grupos ideológicos que disputam a hegemonia do planeta. Esses grupos ideológicos, provavelmente a questão está falando do mundo ideológico de tendência socialista e do mundo ideológico de tendências capitalistas. No primeiro caso, de uma economia mais tendente ao liberalismo, no segundo caso, de uma economia mais tendente à planificação. No primeiro caso, muito mais a ideia da livre iniciativa, da lei da oferta e da procura, portanto, a ideia de que o Estado deve se manter um pouco distanciado, e no segundo caso, o Estado de forma mais efetiva, fazendo os seus planos de desenvolvimento econômico, sociais e também políticos, Então, aqui não seria interessante esse item. Portanto, no caso aqui da 13ª, o item A, ele abarcaria ou contemplaria aquilo que o enunciado está dizendo.